Bom pessoal, vamos começar com mais um vídeo então sobre conteúdos de geografia que caem no Enem, certo? Voltando à ideia de que quais que mais caem, né? Então o que mais caiu por enquanto foi a agricultura, 21 questões que a gente viu antes no outro vídeo, então vamos bater nessa tecla de agricultura, né? Qual é a ideia? A gente possa então ver aqui quais são as tipos de plantações que tem no Brasil em predominância. Eu não botei até o feijão, que tem bastante, mas ele espalha pelo Brasil. Mas tem arroz, café, cana-de-açúcar, soja, frutas de exportação, que é muito forte, a Europa, a Holanda, o país que mais compra da gente, fumo e milho. Vamos ver cada um deles, né? Arroz. O principal produtor de arroz no Brasil é o Rio Grande do Sul, sabe o que eu estou falando aqui, né? Uma plantação plana, né? Uma irrigação tem que ser bem forte, tem muita água para irrigar, uma região bem plana, certo? Muito agrotóxicos. A produção de arroz vai dar um sério problema porque os agrotóxicos podem ir para os rios e isso vai causar então um problema de contaminação da água, tá, dos rios. O Brasil é um grande consumidor de arroz, né, nossa base de alimentação. Depois o café. O café, então, todo mundo fala que tinha a cultura do café com leite. O café era paulista e leite era mineiro, né? Mas na verdade o maior produto de café no Brasil é Minas Gerais, segundo Espírito Santo, terceiro aí sim São Paulo, tá? Qual é a ideia? O café então é uma cultura que nós temos ampla no Brasil, nós consumimos muito café, exportamos café para o mundo inteiro, certo? E já é uma cultura, assim como o arroz, não falei antes, mas é uma cultura mecanizada. Então, tu nota nessa imagem que eu botei vocês que a colheita de café não é mais feita manualmente, feita uma boa parte mecanizada. E isso faz com que vai gerar um êxodo rural que veremos depois, mais para frente. Tá? Cana-de-açúcar, o principal produtor é São Paulo, porque lá estão as empresas sucro-alcooleiras. E aí essas empresas vão transformar essa cana-de-açúcar em açúcar ou álcool. Né? Qual é a ideia? Se transformar em açúcar, consegue exportar, o preço do açúcar está bom, então não vale a pena fazer álcool. Só que daí, não fazendo álcool, o álcool fica caro e os carros a álcool não funcionam direito. Quer dizer, não tem um preço atrativo do álcool para colocar no carro a álcool. Problema para nós, certo? Mas elas têm que fazer uma parte lá da sua produção de cana-de-açúcar em álcool, mas eles preferem fazer muito mais em açúcar porque dá muito mais dinheiro. Antigamente, né, as produções de cana-de-açúcar trouxeram muitas pessoas do Nordeste para São Paulo, chamado boia fria, que eles acabavam comendo, né, a marmita, a boia deles lá no meio da plantação, por isso que é boia fria. Mas uma grande migração de nordestinos para São Paulo na colheita, quando não era mecanizada ainda. E a colheita do açúcar, quando não era, da cana-de-açúcar, quando não era mecanizada, ela era feita com a queima da cana-de-açúcar. E isso gerava uma grande fuligem no ar e as cidades, Ribeirão Preto, tudo na volta, elas acabavam tendo uma péssima qualidade de ar e deixava muitas pessoas com problemas respiratórios. Hoje em dia, né, mecanizada, até que essa aqui é uma pequena, não é uma grande mecanização nessa imagem. Soja. Soja, o maior produtor de soja no Brasil é Mato Grosso, certo? A soja é para exportação, basicamente a China comprava soja, a gente já dá com pau, só que agora a China, né, entrou com uma leve crise, né, crescendo só 7% ao ano, o Brasil decrescendo, né, decaindo mais, por caso. Para a indústria, certo? Para usar vários alimentos, produção de óleo de soja e tudo mais. Então, o maior produtor de soja no Brasil hoje é Mato Grosso. Tá? Produção de frutas para a Europa, basicamente. A Holanda, como eu falei antes, é o maior comprador de frutas nosso. O Nordeste é o estado que mais produz frutas. Tanto que quando todo mundo pensa em uva, vinho, pensa que Rio Grande do Sul, né? Serra Gaúcha. Mas os produtores de maior produtor de uva, né, no Brasil é a região nordeste ali do Vale do Rio São Francisco. Por quê? Porque como lá é quente e tem água, tu consegue fazer 2 produções de uva ao ano, enquanto que aqui tu consegue fazer uma, no inverno não produz. Tá? Depois, fumo, sim, Rio Grande do Sul. Venâncio Soares é a cidade que mais produz fumo, mas não é a capital nacional do fumo. Né? Mas o problema do fumo, na verdade, o que é? A utilização de agrotóxico. Por quê? Para que a pessoa possa comprar a empresa vai comprar então a folha do fumo, quanto mais bonita a folha, mais ela vale. Então os caras usam muito agrotóxico e isso faz com que esse agrotóxico possa ir para o rio com a água da chuva e vai gerar então um problema de contenção do rio. E também tem outro caso, né, que aqui no Rio Grande do Sul tem um alto índice de suicídio nas cidades que produzem fumo porque diz que o agrotóxico atua nessa parte cerebral e faz com que a pessoa fique deprimida e cometa suicídio. Loucura, né? Bom, milho. Nós temos então o Paraná como maior produtor de milho.
Milho, na verdade, vai ser usado na alimentação direto. Bom, os americanos comem milho já com pau também. E também para a criação de gado, né, ovinos e tudo mais. O que eu queria com esse slide agora, né? O uso da terra. Então, primeiro passo, agrotóxicos, né? Temos um sério problema com agrotóxicos. As fronteiras, aqui no caso da região sul, entra muito agrotóxico proibido da Argentina e Uruguai para cá para ser utilizado, então isso é um problema sério. Né? Esse agrotóxico vai contaminar então as águas do rio, porque com a chuva ele é carregado até o rio, né? Não deve ter mata ciliar na beira do rio, porque os caras devastam tudo. Aí sem a mata ciliar, essa água com agrotóxico chega até o rio e ela vai gerar então contaminação dos peixes. E aí depois o cara come o peixe e o cara vai ficando contaminado ao cubo, ao quadrado e vai enlouquecendo. Outra coisa também usa terra. Rotação de culturas é importante. Então tu vai plantar um tipo de cultura numa certa época do ano, depois tu colheu, planta outra cultura para não saturar o solo. Mas mesmo assim o solo tem que ter feito correção de pH, de nutrientes do solo, que é importante. Tá? Mas a rotação de culturas é fundamental. Leguminosas, porque nas suas raízes vão ter alguns bichinhos ali que fazem a fixação de nitrogênio no solo e isso auxilia que a planta cresça melhor. Plantar em plano inclinado, em plano ou no inclinado, né? Então eu até botei aqui uma imagem nessa aqui de exemplo, né? Como é que funciona? Se o cara for plantar, exemplo, aqui em cima, nessa imagem aqui, nós temos uma região plana no alto que ele botou uma mata. Isso que tá certo, cara, porque essa mata vai segurar que essa terra não escorra, tá? Depois aqui no inclinado ele botou uma pastagem perene, uma pastagem pequena. Mas se plantar no inclinado aqui, tu vai ter um sério problema de erosão. Então nunca se planta em inclinado, a não ser que tu faça terraceamento. O que seria o terraceamento? Seria o processo de fazer uns cortes assim na terra. E com esses cortes tu planta no terraço. Tá? Essa plantação aqui está ok, né? Na região plana, tranquila. Isso aqui é a mata ciliar, que ele auxilia com que a água da chuva que passa pela plantação não chegue até o solo, fazendo o assoreamento do solo. Agora, essa plantação aqui, levemente inclinada e sem mata ciliar, é o ó, cara. O cara que fez isso aqui tem que tomar um tiro na cabeça. Por quê? Toda a água da chuva que vai escorrer por aqui vai carregar toda a areia e vai cair toda essa areia dentro do rio, levando agrotóxicos e também assoreando o rio, fazendo com que o nível do rio suba e para qualquer chuva, alagamento, a água do rio espalha aqui para cima. Tá? Vamos fazer então aqui as imagens. A gente vai poder passar para o próximo slide. Vamos voltar, né? Então, deixa eu voltar aqui. O terraceamento, como eu falei antes já, né? Curva de nível, que é o que? Em vez de terraceamento, ele é muito, muito seco. Então, corta, vai fazer um terraço, corta, terraço, corta, terraço. Já a curva de nível é algo mais espalhado, como se fosse para arroz. Curva de nível tu faz para arroz, numa região um pouco plana, mas levemente inclinada. E terraceamento tu faz também para arroz, basicamente, só que tu faz no morro e tu vai cortando o morro em fatias. Tá? E por último, a erosão. A erosão vai ocorrer em um solo que não é protegido, então a água da chuva consegue passar por esse solo e vai carregar a parte superior desse solo, levando até onde? Até o rio, fazendo o que? Assoreamento. Marca bem isso aí. Erosão, levando terra, assoreamento. O que evitaria a erosão? Em algumas plantações do tipo café, a terra fica muito exposta, então a água da chuva tende a carregar muito a terra. Então, tu plantando entre, né, os cafezais, as leguminosas fixam mais a terra no chão. Só que daí, para fazer aquela colheita mecanizada leguminosa, né, tu tem que fazer a plantação, recolher, para depois fazer a colheita. Tá? Mas a erosão, marca bem, erosão sem mata ciliar, assoreamento de gesso. Aqui é uma imagem de erosão, certo? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos um certo processo de arenização, que é quando o solo ele fica fraco, e com o nosso solo aqui ele já é antigo também, ele é fraco, essa perda da parte superior do solo deixa uma areia embaixo, parece praia, e é no interior. Fronteira agrícola, né? No Brasil começou como essa fronteira agrícola? Uma parcela de gaúchos, né, começaram a entrar na região centro-oeste, aqui e aqui. Fazer o que então? Plantar soja, gado, certo? Depois começou uma nova fronteira agrícola, indo também paranaenses, que gaúcho, né, de licença, indo para o sul do Pará, mineiros indo para Tocantins, baianos para o sertão, aqui está Rio São Francisco, então vai toda aquela parte lá de
irrigação com a água do Rio São Francisco, está enfraquecendo ele bastante, está virando um rio morto, né? E também com a transposição do Rio São Francisco aqui e aqui, bombeamento de água para levar até o interior do Nordeste e bombeamento de água do Rio São Francisco para a irrigação daquelas frutas para exportação que eu falei antes. Isso é um problema sério para o rio, tá? Então, agora, né, fronteira agrícola no sul do Pará, basicamente Madeira, né? Também Rondônia e sul de Amazonas. Então, essa região sul da região amazônica aqui está sendo a nova fronteira agrícola para quê? Extração da madeira, inicialmente, e depois criação de gado e plantação. Plantação de quê? Soja, né, basicamente. Tá? Mas na fronteira agrícola, ela devasta a floresta lá na região norte. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer aqui as imagens para a gente poder ir caminhando para o próximo slide aqui. Tá. Agricultura empresarial versus familiar. Qual é a ideia? A empresarial, ela foca no quê? Na exportação. Pouca variedade, vou exportar soja, vou exportar frutas, vou exportar uva, né? E tem grandes propriedades. Então, são latifúndios que se chamava, né? Então, agora a gente fala, então, não latifúndio, mas é empresarial, certo? Agricultura familiar, consumo interno, então produção para consumo interno, produção pequena de feijão, de milho, né? Grande variedade, parte de hortifruti granjeiros, muito forte. Na agricultura empresarial, isso vai gerar um êxodo rural. Tá? Por quê? Porque com a empresarial, tu vai querer a mecanização, certo? Que está aqui. Com essa mecanização, tu consegue aumentar a tua produtividade. Em compensação, tu diminui o número de pessoas no campo. E isso leva o pessoal indo para a cidade. E nas cidades vão ter um problema sério de não colocação em empregos bons. Então, tu vai inchar o cinturão em volta da cidade e gerar uma pobreza. Tá? Não botei mecanização, né? Do rural. Também diminui o tempo de colheita. Isso é uma coisa muito boa, né? Para quem está plantando. Porque muitas vezes passa do ponto, chove, encharca a colheita e complica. Com a mecanização, tu colhe muito mais rápido, tu vai colher num prazo de tempo que não chova, então, tranquilo, né? E gera a êxodo rural, eu comentei antes. Aqui eu botei uma ideia de Rondonópolis, lá na região centro-oeste, que é a mecanização intensa. Então, os caras fazem a colheita de toda a região com várias máquinas ao mesmo tempo para aproveitar o tempo seco e o ponto certo da semente, no caso aqui é soja, né? Certo, pessoal? Então, basicamente seriam essas ideias sobre agricultura no Brasil, tá? Suas causas, efeitos, né? Êxodo rural, grandes empresas, né? Quais culturas, exportação bastante, né? Então, espero que o vídeo tenha sido proveitoso a vocês. E até a próxima, então, um abraço, pessoal. Até mais.